Buscar a vontade primária de Deus antes de buscarmos as decisões de Deus para as nossas circunstâncias. Esse é o nosso alvo: aprender a buscar em primeiro lugar Deus, o seu reino e a sua justiça. Buscar o reino de Deus significa buscar o governo de Deus sobre a nossa vida. Buscar a direção de Deus sobre como nós vamos conduzir a nossa vida e a forma como nós vivemos o nosso cotidiano vai nos formando, vai nos dizendo que tipo de pessoa nós estamos nos tornando. É por essa razão que a Bíblia constantemente fala da vontade de Deus para nós, sobre o tipo de pessoa que nós devemos ser. Preste atenção nisso quando você lê as Escrituras. A vontade primária de Deus para nós é que sejamos pessoas cujo caráter é excelente, que sejamos santos, que sejamos como Jesus. E uma das ferramentas principais na formação de um excelente caráter, ou seja, um caráter que está maduro e semelhante a Deus, semelhante a Cristo, é justamente a capacidade de tomar boas decisões. Então, se vivermos uma vida em que sempre alguém decide as coisas por nós, nós jamais cresceremos e aprenderemos a tomar decisões. E se seguirmos essa linha de raciocínio, logo a gente vai perceber que quando dizemos que buscamos a vontade de Deus, na verdade, estamos querendo mesmo é que Ele decida por nós, que Ele tome a decisão no nosso lugar. Agora, para pensar comigo. Por que é que nós queremos que Deus tome decisões no nosso lugar, ao invés de nós tomarmos as decisões? Por um motivo muito simples. Nós fazemos isso não porque amamos a Deus e porque desejamos de todo o nosso coração seguir o seu conselho. Nós queremos que Deus tome decisões por nós, porque nós não queremos levar o prejuízo por causa de más decisões. Por isso, normalmente a vontade de Deus para nós é que a gente tome decisões. Deus está na formação de caráter e não na criação de circunstâncias. Vejamos alguns exemplos que nós extraímos da palavra de Deus. Primeira carta de Pedro, capítulo 2, verso 15, diz que é da vontade de Deus que, praticando o bem, vocês silenciem a ignorância dos insensatos. Primeira carta de Paulo aos Tessalonicenses, capítulo 5, do verso 16 ao verso 18. Alegrem-se sempre, orem continuamente, deem graças a Deus em todas as circunstâncias, pois esta é a vontade de Deus para vocês em Cristo Jesus. Primeira carta aos Tessalonicenses, capítulo 4, verso 3. A vontade de Deus é que vocês sejam santificados, abstenham-se da imoralidade sexual. Percebe como nesses 3 textos apenas que citamos como exemplo, a vontade de Deus é explícita, ela está clara no texto. E a pergunta que fazemos é, se a Bíblia é tão clara em nos dizer qual é a vontade de Deus, por que é que nós estamos querendo que Deus tome decisões segundo a nossa vontade? Vou dar mais um exemplo, Carta de Paulo aos Colossenses, capítulo 1, do verso 9 até o verso 12. Por essa razão, desde o dia em que ouvimos, não deixamos de orar por vocês e de pedir que sejam cheios do pleno conhecimento do quê? Da vontade de Deus, com toda a sabedoria e entendimento espiritual. E isso para que vocês vivam de maneira digna do Senhor e em tudo possam agradá-lo, frutificando em toda boa obra, crescendo no conhecimento de Deus e sendo fortalecidos com todo o poder, de acordo com a força da sua glória, para que tenham toda a perseverança e paciência com alegria, dando graças ao Pai, que nos tornou dignos de participar da herança dos santos no reino da luz. A palavra de Deus deixa claro então para nós, e esse é o assunto que nós devemos deixar no ar até a nossa próxima conversa. Deus está nos revelando o seu plano e a sua vontade, e este plano e vontade dizem respeito ao tipo de pessoa que nós estamos nos tornando. O grande plano de Deus para você, para mim e para todos nós é que juntos sejamos de acordo com o seu Filho, sejamos a imagem do seu Filho Jesus, santos, inculpáveis, justos, semelhantes ao Filho, semelhantes ao Pai. Que Deus te abençoe e até a nossa próxima conversa.